Seja muito bem-vindo a esse programa Acelerador de Dentistas. No tema de hoje eu vou falar para você, dentista, você não precisa atender muito para ganhar muito. Como assim, Larissa? Eu achei que tinha que atender muito para poder ganhar mais. Não, você não Precisa. Fica comigo até o final que eu vou te explicar como que você pode ganhar mais e atender menos. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal, dá uma curtida para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e para me incentivar também a continuar produzindo conteúdo para vocês. No Acelerador de Dentistas eu mostro para você que é possível sim você ser bem remunerado com odontologia, chegar lá no seu sucesso profissional e ser muito bem pago com odontologia, inclusive até mais bem pago do que muitos médicos que eu conheço. Então, a partir de hoje, eu não quero mais ver nenhum dentista desistindo da odontologia ou reclamando em rodas de dentistas falando que a odontologia não dá certo, que a odontologia não é possível ser bem remunerado através dela. Combinado? Meu nome é Larissa Tarnowska, eu sou dentista há 13 anos e destes 13 anos, há 5 anos eu aprofundei fundo. Comecei a estudar muito sobre marketing e foi através do marketing que eu mudei a minha realidade profissional e a minha realidade pessoal também. Acabei me apaixonando pelo marketing e resolvi trazer o meu conhecimento, compartilhar com outros dentistas para que eles possam também fazer a diferença dentro do consultório. Então, nesta aula de hoje eu vou te mostrar que você pode sim ganhar muito, que você também pode exercer a odontologia dos seus sonhos, que você pode ter uma odontologia digna aí dentro do seu consultório e exercer a odontologia que você sempre sonhou também. E para isso você não precisa se sobrecarregar, atender um monte de paciente ou fazer como eu já fiz lá atrás também, sair se credenciando a todos os tipos e vários planos odontológicos para ter a sua agenda cheia, achando que com a agenda cheia você vai ganhar mais no final do mês porque tem muitos pacientes. Então, nesta aula não tem mágica, não tem como ganhar dinheiro sem atender, mas tem sim como você ganhar mais dinheiro e não precisar atender mais, e sim continuar atendendo menos e ganhar mais. Bom, vamos lá, então esta aula é uma baita oportunidade para você ganhar duas coisas que eu julgo fundamental no sucesso de qualquer profissão. Primeiro, tempo. Segundo, dinheiro, tá? Então ganha mais dinheiro e ganha mais tempo disponível, né? Isso pra mim que é sucesso dentro da odontologia ou dentro de qualquer área. E eu não sei você, mas eu amo muito a odontologia e amo também curtir a minha família, poder ficar à tarde acompanhando as minhas filhas no balé, na natação, nas atividades que elas possuem. E graças a Deus eu consegui hoje ter tempo e ter também essa habilidade financeira que eu sempre sonhei através de estratégias que eu utilizo até hoje dentro da minha clínica para poder faturar mais de 300 mil reais todos os meses dentro do meu consultório. E o que já aconteceu comigo? Eu já tive vontade de ganhar mais dinheiro, mas chegou num ponto quando eu faturava em torno ali de 10, 15 mil reais por mês atendendo planos odontológicos, eu já cheguei a receber até 20 mil reais por mês juntando ali os 4 planos. E aí eu falava, nossa, eu quero ganhar mais. Mas espera lá, se para eu ganhar mais, eu vou ter que atender mais? Não, então eu não quero mais ganhar mais. Porque o tempo que eu ficava sentada ali na cadeira atendendo os pacientes, eles eram eu atendia muito para chegar no final do mês. Eu não vou falar que eu recebia pouco, porque eu acho que receber 20 mil reais lá naquela época, lá em 2014, quando eu inaugurei minha clínica, era um dinheiro bacana. Mas eu também atendia até tarde da noite. E depois que eu comecei a entender que o tempo, ele é extremamente importante e depois que você chega no patamar financeiro que você deseja, na verdade, o tempo muitas vezes vale mais até do que o dinheiro. É por isso que você começa com as contratações de funcionário, você começa a delegar algumas coisas para te sobrar tempo. E aí eu comecei a entender que ter tempo para ficar com as minhas filhas, com meu marido, cuidar da minha casa também são coisas inegociáveis para mim. E não sei pra você, mas se tempo e dinheiro é importante, você vai gostar muito desse conteúdo. E agora eu quero te falar um erro que eu já cometi para tentar ganhar mais. Esse erro que eu já cometi, ele foi fundamental na minha jornada, porque se eu não tivesse cometido ele, eu não teria hoje o trajeto, o caminho que eu tive. E eu gosto muito de caminhar dentro da área hoje, de todas as áreas, com mentores. Então, quando eu vou fazer um curso na área da odontologia
ou quando eu vou fazer um curso de marketing, eu busco hoje não apenas fazer curso, mas realmente ter um mentor, alguém que me estenda a mão para me passar o caminho que ele já trilhou, os erros e os acertos dele para que as minhas chances de errar sejam menores também. Isso eu quero trazer para você aqui algo que eu já errei, que foi quando eu inaugurei a minha clínica, que hoje eu tenho até hoje, em 2014, eu me credenciei em 4 planos odontológicos com medo de não ter pacientes. E por que eu digo que foi um erro? Porque quando eu entendi um indicador que se chama ticket médio, fui fazer a conta e eu via que cada paciente investia em torno de R$80 comigo, que era o valor de 2 restaurações na época. Cada restauração custava R$40, eu fazia 2 restaurações e um paciente, então ali eu recebia em torno de R$80 por paciente. E o que acontece? Chegava no final do mês, para eu receber uma grana ali de R$8.000, eu tinha que atender em média 100 pacientes no mês. Então, o mês que eu atendia ali 200, 300 pacientes, era quando eu conseguia chegar ali próximo dos R$20.000 por mês na odontologia. E isso se eu não tivesse as guias glosadas, porque quando eu tinha guia glosada, mesmo que eu atendia, fazia o procedimento, entregava o meu melhor para o paciente, eu não conseguia, infelizmente, receber do convênio, né? Mas aí a gente conseguia abrir processos, fazer foto, raio-x e tal, o paciente escrevia uma cartinha e aí no final, depois de 90 dias, o convênio pagava. Ainda bem, né? Saí, não faz mais parte da minha vida. O que eu quero trazer com você aqui? Algo extremamente importante. Pega papel e caneta aí na mão para você anotar aí. Chama ticket médio. Larissa, o que é ticket médio? Ticket médio é a média do tanto que os seus pacientes investem aí hoje em você. Então, quando eu atendia convênio, o que eu fazia? O paciente sentava na cadeira, doutora, eu quero arrumar esse dente. Eu ia lá e fazia uma guia de um dente para ele. Fazia o procedimento, tirava a foto do antes e depois, mandava para o convênio com a guia assinada e o convênio me pagaria ali depois daquele tempo. E o que acontece? Hoje, quando o paciente senta na nossa cadeira, principalmente um paciente que vem de indicação ou um paciente que já te acompanha nas redes sociais, quando ele chega ali no seu consultório, ele tem uma dor, ele tem uma queixa principal que trouxe ele até você. Mas, se você trata apenas a dor principal dele e não olha para ele como uma pessoa, não olha para ele como um todo, o que acontece? Você não vai nem resolver o problema do paciente e você vai continuar atendendo e não dando transformação na vida dos seus pacientes. Essa que é a verdade. Então, quando você entende que o ticket médio, ele é a média do que os seus pacientes investem com você, cara, que muda o seu jogo, de verdade. Então, vamos fazer uma atividade bem simples. Vocês vão escrever para mim aqui nos comentários quantos pacientes vocês já atenderam essa semana e quantos pacientes novos, ou pacientes antigos mesmo, mas que fecharam um novo tratamento com você. Quantos pacientes novos entraram e se você somar tudo que esses pacientes investiu, às vezes não só o procedimento que ele te pagou no dia, mas vamos supor aqui que você fez um orçamento e ele tem lá 5 restaurações, um clareamento, uma profilaxia, e o tratamento dele deu R$3.000, tá? Então significa que esse paciente, apesar de às vezes ele te pagar ali R$1.000, R$500, né? Ou pegar os R$3.000 e parcelar no cartão de crédito em 12 vezes, esse paciente investiu R$3.000 com você. E vamos supor que você atende um outro paciente e esse outro paciente investiu R$1.000 com você, fechou um clareamento com você de R$1.000. Então você atendeu 2 novos pacientes e somando o valor que o primeiro investiu com você, que foi R$3.000, e o segundo que investiu R$1.000, soma-se, você teve ali um faturamento, uma venda de R$4.000. R$4.000 dividido pelos 2 novos pacientes, o seu ticket médio foi de R$2.000. Então, esse é um indicador extremamente importante para você saber como que você pode atender mais, como que você pode ganhar mais e atender menos. Acho que ninguém quer atender mais e ganhar menos, né? Acho que não. Então, o que você vai fazer, tá? Você precisa entender esse indicador. Entendeu esse indicador? Veja qual é o seu ticket médio hoje aí no seu consultório. Quanto cada paciente investe em torno aí com você. E agora que você já entendeu também que se você ficar só fazendo tratamento paliativo, você não vai dar a transformação para o seu paciente.
você não vai fazer diferença na vida dele, porque você não vai nem devolver saúde bucal, né? E muitas vezes ali não vai nem conseguir resolver o problema real do paciente, porque não sei, na sua região onde você está assistindo, mas na minha região, às vezes a pessoa chega ali na minha cadeira, né, com vários problemas e só quer arrumar o dente da frente. Né? Então, a forma que você conduz esse paciente, que você explica, que você mostra o problema dele, que a forma que você apresenta para ele é muito importante para ele entender que ele precisa realmente fazer esse tratamento como um todo, tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês aqui 5 passos para você poder atender menos e ganhar mais. Falei certo agora, né? Para você poder atender menos e ganhar mais. O primeiro passo, escolha um serviço carro-chefe. Você já ouviu aquele ditado que quem fala de tudo não fala de nada e quem sabe tudo, na verdade, não sabe nada? Pois é, escolha um serviço para você ser autoridade aí na sua cidade. Por quê? Comprovadamente, pessoas que são autoridade, profissionais que são autoridade em determinado assunto ou determinada especialidade, eles vão e podem cobrar mais do que aqueles profissionais que são os famosos fazem tudo, tá? Por que eles podem cobrar mais? Porque as pessoas enxergam mais valor quando você se destaca e quando você explica tão bem determinado assunto que você passa a ser referência. Então vamos supor que você escolha aí ser referência em clareamento na sua cidade, certo? Então, quando você começa a explicar as dores, os desejos, como funciona, quais são os seus diferenciais de fazer o clareamento no seu método, é normal que a pessoa passe a te acompanhar e quando ela queira fazer um clareamento ou alguém fale que quer fazer um clareamento na roda, ela vai falar o quê? Aquela dentista, ela é especialista em clareamento, olha que bacana aqui as redes sociais dela, olha o que ela compartilha com a gente de conteúdo. Então isso aqui é algo que, olha, aumenta muito você ser autoridade em um serviço ou em uma especialidade. Quanto mais específico você for, se você escolher um serviço em vez de uma especialidade inteira, mais rápido você vai se tornar autoridade, conseguir se destacar aí na sua cidade e poder cobrar mais do que a média dos outros profissionais. Segundo passo, segunda dica, planeje o seu paciente como um todo. Não vale você ser aquele dentista que só tapa buraco. Não seja aquele dentista tapa buraco. Olhe para o seu paciente como um todo. Veja como você pode devolver a saúde bucal dele. O que eu gosto muito de fazer na minha clínica? Eu escuto o que incomoda o paciente. Às vezes o paciente me procura já querendo o resultado final. O clareamento, as facetas, a estética. Mas antes ele nem tem a saúde bucal dele pronta. Então eu mostro para ele que se ele for investir às vezes num tratamento estético sem resolver o básico que é a saúde bucal, ele vai estar rasgando o dinheiro desse tratamento, porque esse tratamento não vai ter sucesso. Então quando você mostra que você realmente se preocupa com o paciente, dele ter o problema dele resolvido, e que você mostre para ele que o grande beneficiado dele, quem vai ser o beneficiado mesmo de fazer o tratamento completo, de resolver o problema bucal e ter a estética é ele. E não a gente como profissional. Então você ganha muita confiança do paciente e é muito difícil quando você explica isso, quando você deixa claro que você está ali disposto a ajudar esse paciente, que você mostra a necessidade dele de fazer o tratamento clínico, né? Fazer as cáries, as restaurações, o que ele precisa fazer antes de fazer ali um tratamento estético, você ganha muita confiança desse paciente. E com isso também você eleva o seu ticket médio. Terceira dica. Esteja confiante no momento da consulta e apresente casos de pacientes já tratados por você. Por que isso é muito importante? Quando você faz uma consulta que você demonstra para o paciente que você está inseguro ou que você ainda não tem autoridade nesse assunto, você já fez esse tratamento, mas não tem como provar para o paciente que você já fez, fica muito mais difícil de você conseguir passar uma confiança para o paciente. Então essa dica vale ouro, de verdade. Queria eu ter feito já isso aqui desde lá atrás quando eu atendi os convênios. Você fotografe, documente os seus casos, tenha isso já como um padrão aí na sua clínica, no seu consultório. Por quê? Hoje em dia, além da gente ter as redes sociais, né, as redes sociais elas já são uma extensão do nosso trabalho, é extremamente importante a gente ter dentro da nossa rede social, o que a gente faz, explicando tudo. Mas você também ter um arquivo aí dentro do seu consultório, onde você consegue dividir os pacientes
casos de limpeza antes e depois, casos de clareamento antes e depois, facetas, restaurações. E aí, você conversando com o paciente, você lembra de um paciente que tem um caso muito semelhante ao dele, o que que você faz? Você já vai lá e fala, olha fulano, eu entendo que você está preocupado com esse tratamento, mas olha aqui o caso do seu João, né? O seu João, ele estava com assim, assim, assado, e aí você vai lá e conta realmente a história daquele paciente. Né? Aqui na minha clínica eu tenho tudo compartilhado, tudo separado por especialidades, e mostrar isso para o paciente antes de passar o preço faz uma diferença gritante, porque o paciente ele vai sentir mais confiança em você, em realizar o procedimento com você. Então pega essa dica, anota e comece a se organizar. Eu tenho certeza que se você olhar no seu celular, você já tem várias fotos de antes e depois, você já tem vários vídeos aí com os seus pacientes, e você deve mostrar para os pacientes que estão dentro do seu consultório antes mesmo de passar o preço, tá bom? O que você vai fazer com isso? Aumentar o seu valor. E preço, o tanto que a pessoa paga para fazer o tratamento com você, é bem diferente do valor que ela enxerga em você e está disposta a investir em você. Então faça isso, depois me conta se não faz diferença. O que acontece? Uma coisa que eu já errei muito lá atrás é quando às vezes o paciente está ali com você e ele fala, eu quero fazer o clareamento, e aí você vê que ele precisa fazer restauração, limpeza, e o paciente às vezes não quer fazer esse tratamento, e aí você fala assim, então tá bom, vamos só fazer o clareamento. Errado! Você precisa passar o valor pro paciente, o paciente precisa entender a necessidade que ele tem de realizar esse procedimento. Certo? Então, a responsabilidade do profissional fazer o paciente entender a importância dele tratar a saúde bucal antes de fazer um procedimento, caso você veja que isso realmente é necessário. E aqui, o que eu quero trazer para você? 2 dicas de ouro, upsell e downsell. Esses nomes são nomes muito comuns dentro do mercado do marketing, dentro do mercado de vendas. E você deve ter o seu carro principal, o seu serviço-chefe aí do seu consultório. E você deve saber qual que é o serviço acima do seu serviço carro-chefe e qual que é o serviço abaixo do seu serviço carro-chefe. Então aqui eu quero te dar um exemplo que eu estou trazendo nesse vídeo inteiro do clareamento, tá? Clareamento. Hoje, quando você tem um paciente que você vê que ele pode fazer o clareamento, mas ele quer mais, ele quer ir além, ele não quer só clarear o dente, ele quer um sorriso de artista, ele te mostra aquela foto com um sorriso BL1, BL2 e ele quer aquilo. Você como profissional sabe que você não vai conseguir entregar o resultado que ele quer de um tratamento muitas vezes de lente, de facetas, apenas com clareamento. Então quando você oferece um tratamento que tem um custo, né, um valor maior do que o tratamento ali que você colocou como ancoragem, você vai fazer um upsell para o paciente. Que no caso do clareamento, pode ser facetas de resina, lentes de porcelana. A própria faceta em resina é um upsell do clareamento e as lentes de porcelana é um upsell das facetas de resina. Faz sentido para você? Então com isso você consegue aumentar muito o seu ticket médio também, através da percepção. Às vezes você já faz isso no seu consultório, mas saiba que se você faz sem o conhecimento, existe uma técnica e isso é muito legal, porque você listando o upsell e o downsell dos seus serviços, você consegue até treinar a sua secretária também, para que ela possa, numa ligação de telefone, com os pacientes na recepção, saber quais são os serviços superiores e inferiores daquele que o paciente tem interesse. Bom, agora vamos falar de downsell. Vamos supor que o paciente quer fazer o clareamento com você, mas quando você passa o valor, tudo que ele precisa fazer, né, ele acaba levando um susto ali, eu não vou fazer. Quando você entende e você pergunta para ele o motivo dele não fazer esse tratamento, e ele te fala que é o valor financeiro, e você tenta entender, tenta ir mais a fundo, porque ele te conheceu nas redes sociais ou foi indicado por alguém, está sentado aí na sua frente, ele tem interesse de fazer o tratamento, certo? E se ele não fizer com você, pode ter certeza que ele vai em outra clínica, em outro dentista fazer com outro doutor. Então, o que é importante aqui? Você entender o que aconteceu, o que não coube para esse paciente. E aqui muitas vezes eu divido o tratamento em fases. Ok, então se eu sei que eu preciso fazer uma limpeza e restaurar a saúde bucal dele antes de fazer o clareamento, antes de fazer as facetas, faça um downsell. Deixa o clareamento, deixa as facetas, que é algo estético, para um segundo momento,
e foque em devolver a saúde bucal do seu paciente. Com isso, você pode no momento estar recebendo menos, você pode estar diminuindo o seu ticket médio, mas pode ter certeza que você, fazendo o que eu já vou te explicar no passo 5, você vai entregar muito valor para esse paciente. E aí no futuro ele vai sim te procurar para fazer o outro tratamento que ele não teve condições de fazer agora. E agora eu vou falar para você o quinto passo, que eu acho extremamente importante, e é aqui que você ganha o paciente para sempre e você também ganha indicações e um marketing interno fortíssimo. O quinto passo chama-se over-delivering. O que é o over-delivering? Over-delivering, você às vezes, eu acredito que você já até faça aí dentro da sua clínica. É quando você surpreende o paciente com a entrega que você vai realizar. É desde o momento que o paciente entra aí na sua clínica, que a sua secretária se levanta, chama ele pelo nome, oferece uma água, oferece um cafezinho, né? E aí na hora de você chamar esse paciente, você vai lá na recepção, chama ele pelo nome, entra dentro da sala e você faz todo um atendimento de encantamento. Imagina aqui que legal, né? Você faz um clareamento, no final você entrega para ele ali uma folha com os cuidados que ele deve ter após o clareamento. Você entrega para ele também um kit de saúde bucal com escova, pasta, de sensibilidade, um enxaguante bucal para acalmar, para ele não sentir sensibilidade. Então tudo isso faz parte de um pacote que a gente chama over delivering. É quando você surpreende o seu paciente entregando mais do que ele imagina. E o que você faz com isso? Você entrega mais valor. Então, preço é diferente de valor e é isso que eu quero que você entenda. Como que você pode se destacar dos outros profissionais aí na sua cidade? Não é competindo por preço e sim por valor. O preço não está no seu alcance, agora o valor está no seu alcance. E a pergunta que eu te faço é, não é como você diminui o seu preço, mas como que você pode, com o que você tem hoje, aumentar o seu valor. Então, espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se você gostou desse conteúdo, escreve para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero te convidar também, dia 24 de agosto, eu vou fazer uma aula 100% online e 100% gratuita, onde eu vou entrar mais a fundo e vou falar também do meu programa que eu estou abrindo próprio para dentistas. Então, se você tem interesse, se você realmente tem vontade de atender menos e ganhar mais, se inscreve aqui nessa aula e até dia 24.